Então, eu vi que você está sempre comunicando, né? Está sempre, olha, eu estou treinando a 47 BPM, eu fiz esse exercício, eu fiz aquele outro. Ou seja, eu vi que você é muito persistente, você também tem uma qualidade que está naquele livro dos judeus, né? O segredo da riqueza dos judeus. Já leu? Ainda não. Passa Então, para mim depois. Eu leio, posso... o Homem Mais Rico do Mundo, né? A Riqueza de Salomão, que é o quê? Pedir conselho, né? Então, Sim. os judeus ele têm a habilidade de procurar pessoas que conseguiram o que eles querem na área que eles precisam e fazer a famosa consultoria. Tá, mas nesses dias que você ficou experimentando, o que que você conseguiu treinar? Eu consegui treinar a velocidade, né? Isso é através do metrônomo. Em quais exercícios? Ida, volta e zigue-zague. Sim, mas no palavras, no duplas palavras, no palavras e Palavras. números. Então, você está treinando só no palavras. Isso. Ok. Você chegou a assistir algum vídeo? Tentou fazer algum exercício novo? Eu só fiz justamente os 10 minutos, né? E os 5 minutos. Um dia eu fazia 10 minutos, outro dia eu fazia 5 minutos. Você entendeu como é que mede, como é que faz os testes? Entendi. Você marca 1 minuto, né? Ou fala em voz alta que você leu, ou escreve, ou procura um texto que tenha questões, não é isso? Isso. Quando está lendo muito rápido, eu sugiro que quebre o tempo, né? Diminua para 30 segundos, 20 segundos. Você não fica lá 1 hora contando as palavras, né? Isso. Tá, o seu primeiro teste, quanto deu? Eu até tenho anotado aqui. Eu gosto de anotar Geralmente também. dá 100 e poucas palavras, 25, 35%. No primeiro teste deu 169 palavras. Ok? Em 10 minutos. Não, em 1 minuto, né? Por Um minuto. minuto, sim. E a compreensão deu quanto? A compreensão deu 35. 35. Está na média, tá? Isso foi o primeiro dia, assim. Você mediu alguma vez com um livro qualquer sua velocidade? A velocidade deu 194. Não, eu digo assim, você mediu sozinho, fora assim as aulas comigo? Não, não. Eu não tinha nem noção de como é que se media a velocidade. Então é Antes fácil, de. né? Você pega um livro, de preferência com um assunto começando, marca 1 minuto ou 30 segundos, depois conta as palavras e escreve um pouco ou fala sobre o que você leu. Aí você tem uma noção de velocidade e retenção. No aplicativo, esse mês, vai liberar o bloco de avaliações. Então, Massa. tem a inteligência artificial, tá? Então, você lê, clica, responde as questões, clica, ele já diz quantas palavras você leu e a compreensão. Tá, se você realmente treinou 10 minutos todo dia, eu vou dar um palpite. Você vai estar lendo 480, 550 palavras por minuto agora, com Massa. uma compreensão de pelo menos 65 a 75. Vamos ver se meu palpite bate? Vamos? São 20 mil horas, tá? Dando aula disso. Então, você vai pegar a sua apostila de testes, pode ser lá no celular, né? Tá. Você vai pegar o texto, pode ser, por exemplo, trabalho em equipe, 46, se eu não me engano, aqui. Tá. A hora que você encontrar, você me avisa. Tá. Eu tô abrindo aqui o computador. Ela tá. A apostila tá abrindo aqui. Textos para avaliação, né? Isso. É um dos últimos, né? Tá por ordem alfabética. 48. Tá aqui o texto.
Texto por avaliação. Agora eu vou ligar o cronômetro. Já estou com ele posicionado aqui. A apostila já abriu aqui. Página 48, não do computador, mas do caderno, ok? Eu vou jogar um palpite aqui que você consegue ler esse texto em 20 segundos. Se você não ler, não tem problema, você vai marcar a palavra onde você parou, correto? Correto. E se sobrar tempo, assim como nós fizemos nos outros, você relê. Tá. Tá? Você vai usar, vai fazer o seu melhor, mas não é para ler rápido, mas também não quer dizer que você vai ficar ali sílaba por sílaba. Lembrando que depois tem 10 perguntas. Preparado? É texto de interpretação, né? É trabalho em equipe, né? Isso, esse mesmo. Tô procurando aqui, eu tô... É um dos últimos. É um dos Desce últimos, a né? barra toda, né? Tem 50 Tá. testes, é um dos últimos. Tá. Posso marcar? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Inclusive, Achei. ajusta a sua tela para 75%. Ele aparece inteiro na sua tela. Para não ter que depois ficar descendo na rolagem, né? Tá. No caso aqui, tu fala da tela do computador, né? Do Isso. computador. Para que o Pronto, texto tá aqui. apareça inteirinho na tela. Apareceu? Tá aqui. Preparado, hiperventila, respira fundo. Ok. Pode começar. Fechou? Onde você parou? Eu parei aqui, ó. Remando para outro. Tá, isso está em qual parágrafo? Está no... Deixa eu ver aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto. Quinto Então parágrafo. você vai minimizar o texto, não pode olhar mais, né? Tá. E você vai escrever no papel assim, ó. Outro, né? Quinto parágrafo. Tá. Aí coloca teste de desempenho, né? Teste de evolução. Tá. Outro. Ok. Pergunta de número 1. Só erra marinheiro de primeira viagem. Qual é o título do texto? Trabalho em equipe. Então você vai escrever número 1, tá? Vai numerar cada questão. Número 1, trabalho em equipe. Você tem aí 10%, né? São 10 vezes 10 dá 100%. Tá. Anotei aqui. O autor do texto, número 2, escreva aí, número 2. O autor do texto pede para você imaginar. Ele diz assim, ó, imagine você mais quantas pessoas? Seria 4 pessoas. Isso, 4 pessoas. Então, no total, tem 5, correto? Certo. Você mais 4. Número 3. O que vocês estão fazendo? Você mais 4. Estamos remando, participando de uma competição de
Ó, já respondeu a próxima, né? Vocês Isso. estão remando, remando. Número 4, vocês participam de alguma coisa? De uma competição. Alguns alunos dizem, olha, se eu tiver com 4 amigos dentro de um barco, você pode ter certeza quem está pescando. Mas não, é uma competição, correto? Uma competição. Ok, tem gente que pensa que é uma turnê, um passeio, né? Sei lá. Então, estão numa competição. Ok, então existem vários barcos, etc e tal. Tá, então a próxima pergunta é o seguinte: tem um conflito, número 5, né? Sim. Tem um conflito no seu barco. Qual é o conflito que está tendo lá dentro? É que 3 pessoas estão remando na direção correta e uma está remando na direção contrária. Coloca 3 na direção correta e 1 na direção contrária. Na verdade, são 4, né? Para um lado, são 5. Isso. E aí um ficou o quê? Ficou parado? Um ficou remando. Não, mas ó, 3 mais 1, 4. E o quinto? O quinto seria. Não, era 4 para um lado e 1 para trás, certo? Isso. Então, por isso eu vou lhe dar só 7 pontos. 7%. Tá. O pessoal se distraiu aí no número de remadores, né? Foi. Tá, o texto diz que desse jeito, 4 para um lado e 1 puxando para trás, vai ser quase impossível, número 6. Sim. É porque, como Ser... o próprio, como o próprio texto tá dizendo, né, através, é que não vai chegar a lugar nenhum. Só que sim, não vai chegar a lugar nenhum. Essa você vai colocar um X, né? Tá. Vocês vão chegar, ué. Afinal, assim, 4 tem mais força do que 1, não tem? Sim. Mas Vocês tem um não conflito, vão né? ganhar a competição. É. Mas chegar, chega. A não ser que esse que puxa para trás é o Incrível Hulk. De poder ser mais forte que os 4 que puxa para a direção correta, né? Então, essa você errou. Vocês só não vão vencer, né? Isso. Pergunta número 7. O texto contou uma história, ou seja, é uma parábola, uma metáfora. Ele não quer falar de remo, ele não quer falar de competição, na verdade, ele quer falar sobre uma outra área. Que área? Seria o trabalho em si, o trabalho em equipe. Sim, o trabalho em equipe, mas ali não deixa de ser um trabalho em equipe, mas ele quer falar de um outro setor, de um outro quadro, de uma outra situação. Tá. Mas a questão de união, não sei se é essa. Logo assim, trabalho em equipe e união, você vai colocar 4 pontos. Tá. Ele quer falar das empresas. Ah, sim. Né? Ele quer falar sobre como funciona o trabalho em equipe dentro das empresas, né? Das corporações. Isso. Ou seja, do nosso dia a dia profissional, não é isso? Isso. Pergunta número 8. Tá. Ele diz assim, que tem uma parte da física que explica essa competição de forças. Né? Se você foi um bom aluno do ensino médio, né? Você aprendeu ali, né? Na física básica, as primeiras leis da física, né? Qual é a parte da física que explica essa oposição de forças? Como é direção e seria vetores, né? Rapaz, eu jurava que você errava essa. Porque eu falei assim, parece que entrou num vácuo assim, sabe? Naquele... É porque Isso não é mesmo, rio, vetores, assim, muito bem. 10 na questão da pontos. metáfora, né? Não é rio, então se Mas quase, é porque então, quase todo mundo erra essa, sabe? Vetores, né? Então, é da parte de vetorial, a física vetorial, né? Então, fala sobre trabalho, né? Trabalho é força vezes deslocamento, né? isso. Tá, então vamos lá.
Pergunta número 9. 9. Se numa empresa com 5 funcionários, um atrapalha, é como se nessa empresa tivessem quantos? Se um atrapalha, é como se tivesse 4. Coloca aí, 4. 4. Você até acertou a parte da física, mas errou a conta, né? Seria 5, né? É como um cabo de guerra. Né? Num cabo de guerra, se um puxa para trás, ou seja, um vetor negativo anula um vetor positivo. E é como se tivesse só 3 trabalhando. Certo? Número 10. Moral da história. Que, assim, o trabalho em equipe, todos colaborando para como é que eu posso dizer a palavra? Todos colaborando para uma coisa, velho. Eu tô querendo uma palavra para isso. Todos colaborando, tá indo bem. Para algo melhor. Tá, todos colaborando, chegam ou vão atingir algo melhor, é isso? E vão atingir sim, algo melhor, Coloque assim, todos colaborando, né, o resultado vai ser melhor. Põe 5 pontos. Ele quer dizer que 1 mais 1 pode ser mais do que 2. Um casal unido enriquece. Sim. Um casal desunido ainda dá prejuízo para a família. Sim. É ou não é? É. Então, 1 mais 1 pode ser menos que 0, ou pode ser mais do que 2. É isso. Tanto pode somar como subtrair, né? O nome disso aí chama-se sinergia. Quantos pontos você fez? Deixa eu ver aqui. Teve ponto, teve uma que teve 4, teve 5, teve uma com 7. Pô, eu com 7 eu anotei aqui. 10, 20, 30, 47, 57, 57. Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, contou como ponto? Não, é se você errou. Trabalho em equipe, união. Esse trabalho em equipe e união, quantos pontos? 10 pontos. 10 pontos. 67. 67. Acertei, hein? 67. Falei que a sua compreensão ia bater entre 65 a 75, foi. Não foi? Só de olhar para o aluno, como eu já dei 20 mil horas, eu já sei até o resultado dele. Mas, interessante. Tá? Olha só, você já dobrou sua compreensão da primeira aula até aqui. O dobro. Tá? Imagine alguém que sabe o dobro que você num concurso. Vai dar diferença? Com certeza. Então você já é esse cara. Você já tem a capacidade de ler a mesma coisa que o teu concorrente, porém memorizar o dobro do que ele. Sim. Agora vamos ver a velocidade. Você lembra como é que conta? Palavra, vírgula, ponto e vírgula, número, parênteses. Lembra disso? Quantas palavras faltaram para você terminar o texto? Dá uma olhada aqui. Então a gente vai calcular agora o ppm, palavras por minuto, né? Então vai calculando aqui enquanto eu falo, né? O seu inicial deu 100 e pouco, tá? Então agora a gente marcou 20 segundos ao invés de 60. Então, como você lia mais devagar, eu marquei 1 minuto. Agora, para ler um texto mais ou menos do mesmo tamanho, você não precisa de 1 minuto. Por isso eu reduzi para 20. Mesmo assim, ainda faltou um pedacinho. Contou? Estou contando aqui. Eu sei que está te atrapalhando aí, mas para o vídeo ficar enriquecido, eu vou falando aqui, e aí você, enquanto conta, carrega a pedra junto, né? Aí nós vamos diminuir do total e multiplicar por 3. Por quê? Porque 20 segundos vezes 3 dá 1 minuto. Tá. Aí eu tenho ppm, tá? Aí eu posso saber exatamente como é que o Geraldo começou e como é que ele está agora na mentoria.
Tá. Tô contando aqui as palavras. Tá contando aí, não pare não. Eu tô falando Tá. aqui, mas não preste atenção não, porque depois fica gravado, se ficar curioso, você vem aqui e assiste. Quarenta e oito. Então, quantas palavras tem o texto? 175. Menos os 48. Tá. 175 menos 48. Cento e 129. Vezes 3, Vezes 3, né? porque eu marquei só 20 segundos. Eu quero saber por minuto, né? Então, 20, 40, 60 dá 1 minuto. Quero saber sua velocidade de minuto. 387. Se eu Então, vezes escreve grande aí, ó. Velocidade 387, compreensão 67, né? isso. Era quanto? A compreensão, quando a gente começou, era 35. Então, a sua compreensão dobrou e a velocidade era quanto? A velocidade era 169. Dobrou também, Sim. tá? Tá. Lição de casa. O que nós vamos fazer? Vai continuar com o livro, lê, parágrafo, explica, lê o parágrafo, explica, mas você vai abrir a sua apostila na página 21. O caderno básico? É, o caderno básico, né? Nós vamos deixar um pouquinho para depois o palavras e números, o bloco números. Nós vamos treinar agora para você fazer menos saltos na linha. Então, Emily Javal, ele descobriu que uma pessoa lê, né, silabicamente, ou seja, ela faz em média 40 saltos na linha quando está lendo. Quando você treinou palavras, você passa a fazer 12 saltos. Você passa a ler palavra por palavra. Agora você vai aprender a ler mais de uma palavra de cada vez. Ou seja, né, você vai ter a possibilidade de fazer aí 4, 5 saltos ao invés de 40. Isso vai dar um disparo enorme. Achou aí a página 21? Duplas palavras. Achei. Tá aqui. Pode ler em voz alta a primeira linha. Tá. Use sempre pedaço pequeno, preparo rápido. Além de ter 2 palavras em cada coluna e ao invés de 4 colunas terem 3, o que mudou? A fonética seria a pronúncia, né? A pronúncia Não, mudou. tem sentido. Não é só, por exemplo, Agora é casa só palavras, né? grande. É uma casa grande. Não é só café e outra palavra, torrado. É um café torrado. Agora tem uma interpretação, né? Ou seja, além de ler, você vai ter que entender cada sentido das 2 palavrinhas. Você vai ler 2 como se fosse uma. Guarda-chuva. Tem 2 palavras, mas a gente considera como uma. Pé de moleque. Tem 3 palavras, mas a gente considera uma. Entendi. Então, você vai ler a folha 1 da esquerda para a direita, terminou, hiperventila, vira, faz a folha 2 de trás para frente, respira, a 3 em zigue-zague, e você sabe, né? Sim. A 4 é indo, a 5 é voltando, a 6 é zigue-zague, a 7 é indo. Você vai fazer até a folha 10, durante 10 minutos. Se sobrar tempo, você começa de novo. Tá. Começa da folha 1, né? E vai até a 10. Se você for até a 10 e ver que o seu tempo de treinamento, ou seja, seus 10 minutos já acabou, tá bom, missão cumprida.
mas se você vê que sobrou tempo, você começa de novo. Entendi. Agora vai falando, no caso, eu vou lendo em silêncio ou falando essas palavras? Tá, na Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, certo? Certo. Na leitura dinâmica, ler falando, também não, vai para o inferno. Entendi. Então, se você me pergunta assim, qual é a pior coisa que eu posso fazer para piorar a minha leitura? É ler falando. Pode ser para outras coisas, né? Assim. Não, se eu vou ler, por exemplo, o texto da missa, né? Vamos agora ler o texto oficial aqui do. Aí você vai ter que ler em voz alta. Sim. Mas você vai externalizar o conteúdo. Entendi. Quando você está lendo para estudar, você tem que externalizar ou internalizar? Internalizar. Se você fala, você está fazendo o contrário da estratégia cerebral. Entendi. Tá? Então, vocalizar, tem uns que leem em voz alta, tem uns que resmungam e tem uns que leem na mente. A gente vai trabalhar, inclusive, para eliminar a voz mental. Entendi. Certo, Geraldo? Certo. E tendo dúvida, como você sempre fez, não vai no privado, não. Joga no grupo, porque tua dúvida pode ser a dúvida dos outros, né? Às vezes a pessoa está morrendo de vergonha de fazer aquela pergunta, aí alguém foi lá e perguntou e falou assim, poxa, ali é uma pergunta que eu queria fazer. E aí você ajuda os colegas.